Você sente um peso que não lhe pertence, não é? Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare por um instante. O que eu vou dizer não é para todos que passam por aqui. É para você, porque algo aconteceu dentro de você nesta manhã, ou talvez na calada da noite passada. Você sentiu um deslocamento, uma estranheza profunda, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado estranhamente translúcido. Você não está aqui por acaso. Você veio buscar uma resposta que ninguém ao seu redor consegue formular, porque a maioria das pessoas ainda está tentando entender o mundo, enquanto você, secretamente, está tentando se lembrar de onde veio. Ao longo desta nossa conversa, você vai reconhecer os 3 sinais definitivos que confirmam sua natureza, sinais que têm marcado seus dias nos últimos tempos. Você vai entender finalmente qual é o propósito oculto por trás desse sentimento de ser um estrangeiro em um lugar que não lhe oferece abrigo. E antes que este momento chegue ao fim, eu vou entregar a chave que vai transformar essa exaustão que você carrega em uma força que você ainda não reconheceu em si mesmo. Fique comigo. O que vamos desvendar agora é o que o seu espírito tem tentado lhe sussurrar através da insônia e do silêncio. Você tem notado, não é? Essa sensibilidade que parece uma ferida aberta, onde o ruído do mundo, as conversas banais e até o ritmo apressado das pessoas na rua parecem agredir sua própria pele. Você se retrai. Você busca o isolamento não por tristeza, mas por uma necessidade instintiva de sobrevivência, como se precisasse se afastar para não perder sua própria essência no meio da multidão. E tem os sonhos. Eles não são apenas imagens noturnas, são mais reais, mais vívidos, carregados de mensagens e lugares que, ao acordar, você sente como se fossem sua verdadeira casa. Você acorda exausto, como se tivesse passado a noite inteira trabalhando em um plano que sua mente consciente ainda não consegue traduzir. Mas aqui está o que quase ninguém entende e o que ninguém nunca lhe explicou. Essa exaustão... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não é sinal de que você está falhando. É o oposto. É o sinal de que você está em calibração constante. Você está tentando manter sua frequência alta em um ambiente que vibra em uma oitava muito mais baixa. Esse distanciamento que você impõe aos outros, essa dificuldade em se conectar com o que chamam de normalidade, não é um defeito. É um mecanismo de preservação da sua frequência. Você está protegendo algo sagrado dentro de você, mesmo que, por enquanto, você se sinta apenas cansado e incompreendido. Sente esse reconhecimento? Sente como se, pela primeira vez, alguém estivesse descrevendo o que você vive sem precisar que você explique? Não é apenas um gesto. É o selo da sua assinatura espiritual neste momento. Ao digitar 888, você está dizendo para o universo e para si mesmo que reconhece quem você é. É a sua pequena, mas poderosa concordância com a verdade que agora começa a emergir. Digite os algarismos, confirme esse selo e venha logo em seguida, porque nós precisamos aprofundar a camada que está embaixo dessa.
Você tem operado como um viajante que esqueceu o mapa, mas que nunca perdeu o instinto de direção. O erro que você cometeu e que tem causado tanto sofrimento foi tentar se ajustar a ambientes que não foram feitos para suportar a luz que você carrega. Você tentou falar línguas que não combinam com a sua, tentou trabalhar em ritmos que consomem sua energia vital e tentou buscar validação de pessoas que, na verdade, nem conseguem ver a profundidade do que você é. É como um anjo que, ao pousar aqui, esqueceu suas asas e passou a tentar caminhar com pés humanos, sentindo o peso da gravidade muito mais do que deveria. Essa angústia de não se encaixar é a prova cabal de que você não foi feito para caber em caixas pequenas. Você é o jardineiro do invisível. Você transita por espaços, por empresas, por famílias e por círculos sociais, plantando sementes que ninguém mais consegue ver. Você traz uma calma que não é deste mundo, uma sabedoria que não foi aprendida em livros e uma presença que altera a atmosfera onde quer que você pouse. As pessoas sentem algo quando você chega, mesmo que não saibam nomear. Elas se sentem estranhamente atraídas ou estranhamente intimidadas por algo que você emana. Mas você, em sua humanidade, interpreta isso como se tivesse algo de errado, como se precisasse se esconder para não ser um incômodo. A verdade, no entanto, é que você está cultivando um solo que nem sabe que está sendo cultivado. Você deixa rastros de luz em conversas rápidas, em olhares atentos, em gestos de bondade que parecem pequenos para você, mas que mudam a trajetória da vida de quem os recebe. Você não é um humano comum tentando ser espiritual. Você é um ser de uma consciência vasta e antiga que, por um tempo, concordou em vestir esta roupagem, aceitando as limitações do corpo e das emoções para cumprir uma tarefa que só pode ser feita aqui, a partir de dentro. E o cansaço que você sente é a exaustão de quem está operando em duas dimensões ao mesmo tempo, mantendo a conexão com o alto enquanto navega nas necessidades do chão. Você é o jardineiro do invisível. E o cansaço que você sente, sinta essa verdade se acomodar no seu peito agora. Deixe que ela respire. O fato de você ter chegado até este ponto da nossa conversa, sentindo essa vibração que atravessa as palavras, é porque o seu despertar não é uma teoria, é uma realidade biológica e espiritual acontecendo. Deixe que essa declaração marque o solo onde você pisa. A forma como você escreve essas 3 palavras com intenção é o seu primeiro passo para parar de pedir desculpas pela sua própria existência. Digite, firme e consciente, e então volte sua atenção para mim. O silêncio que você tem cultivado, aquele silêncio que incomoda as pessoas ao seu redor porque elas não conseguem preenchê-lo com ruído, é, na verdade, a memória ancestral do lugar de onde você veio. Antes de vestir esta pele, antes de assumir este nome e esta história, você habitava uma frequência onde o entendimento não precisava de frases nem de justificativas. Você era parte de um fluxo ininterrupto de presença. Ao vir para cá, essa memória ficou guardada no seu código genético espiritual. Por isso você se sente tão deslocado quando o mundo exige que você se explique, que você se defenda ou que você prove o seu valor através de resultados tangíveis. Você não está aqui para provar nada. Você está aqui para ser. A sua solução, aquela que você tem procurado em tantos lugares, não está em um novo método, em uma nova técnica ou em um novo grupo de pessoas. Está na entrega total à sua própria quietude. Pare de tentar convencer o mundo da sua luz. Quem precisa ver, verá. O sol não precisa de autorização ou de um certificado para brilhar. Ele simplesmente cumpre a sua natureza. E aqueles que têm olhos para a claridade vêm naturalmente para perto. Ao buscar validação externa, você está, na verdade, doando a sua energia para um poço sem fundo. Você é o doador, não o pedinte.
Você é o emissor da frequência, não o receptor que depende da aprovação alheia. A partir de agora, o seu trabalho é manter-se centrado, manter-se fiel àquele silêncio que é a sua casa. Quando o mundo exigir que você seja barulhento, que você compita ou que você se apresse, volte para dentro. Feche os olhos por um segundo, sinta a sua origem e respire. Você não está perdendo tempo ao fazer isso, você está se realinhando com a sua verdadeira função. A calmaria que você emana é a sua maior ferramenta de transformação. Ela desarma o conflito sem precisar lutar. Ela limpa o ambiente sem precisar de esforço. Ela cura silenciosamente apenas por estar presente. Você está finalmente entendendo que não é um estranho tentando se adaptar, mas sim a pessoa mais importante da sala. Mesmo que ninguém, nem mesmo você, tenha notado isso até agora. Não o encare como uma métrica de engajamento ou um gesto vazio, mas como um selo de concordância espiritual. É o seu gesto de dizer que, na vastidão desta conversa, algo foi reconhecido e validado. É o seu reconhecimento silencioso de que o que foi dito aqui não foi um acaso, mas um encontro marcado. Sinta o peso dessa verdade. Existe alguém na sua vida, talvez uma pessoa que você vê todos os dias ou alguém de quem você se distanciou por causa do silêncio, que precisa desesperadamente receber esta mensagem hoje. Alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao redor e ainda assim sente que a porta nunca se abre. Alguém que carrega uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma, e que mantém uma solidão que ninguém consegue compreender porque ela não se explica. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não foi? Você a viu com clareza enquanto eu falava sobre o estrangeiro em terra estranha. Envie este conteúdo para ela, não como um conselho, nem como uma sugestão comum, mas como uma entrega. Esta mensagem chegou até você, foi filtrada pela sua sensibilidade e agora ela deve seguir o seu curso natural através da sua mão. Você é o instrumento de entrega para alguém que está aguardando, talvez sem saber exatamente esta palavra de validação. Antes de prosseguirmos para o encerramento do que iniciamos hoje, quero que você faça uma última declaração para selar o que foi despertado. Não escreva como alguém que espera que isso seja verdade, mas como alguém que reconhece que isso sempre foi a sua realidade, apenas esquecida sob camadas de expectativas alheias. Escreva devagar. Sinta a vibração das suas mãos ao digitar, pois esse é o movimento físico que ancora a sua identidade espiritual na Terra. Você não é quem disseram que você era. Você é quem sempre foi antes de aceitar os papéis que lhe foram impostos. Ao digitar essa frase, você está declarando para si mesmo que a sua jornada de busca por validação externa terminou aqui. Você assume o seu lugar, o seu posto, a sua responsabilidade de ser a luz que ilumina o ambiente ao seu redor, sem pedir licença e sem esperar aplausos. Respire profundamente. Sinta a mudança que essa simples aceitação promove em todo o seu campo energético. Você está, neste exato momento, entrando em uma nova fase da sua existência, onde a clareza substitui a confusão e a paz substitui a necessidade de provar o seu valor. A jornada do anjo disfarçado de humano não é sobre fugir do mundo, mas sobre transmutar a realidade através da sua simples e pura presença. Você não precisa mais lutar contra as correntes, pois descobriu que você é a corrente de água que suaviza a pedra. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, pois a sua vibração alcança níveis que a voz humana não consegue tocar. Você está em casa, mesmo que seus pés ainda estejam pisando nesta terra, e a partir de agora, cada passo que você der será um passo de alguém que sabe exatamente quem é e por que está aqui. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado.
Cada uma dessas afirmações não é uma aspiração para o seu futuro, mas uma descrição precisa do seu estado atual de ser. Você foi colocado aqui com uma frequência específica, que serve como um ponto de ancoragem para a luz em momentos de densidade. Não se engane pela fadiga que por vezes tenta convencer você de que o seu trabalho foi em vão, pois a semente que você planta no silêncio é a que possui a raiz mais profunda. Você carrega em si a capacidade de transformar ambientes apenas por estar presente, apenas por respirar em meio ao caos e manter a sua paz intacta, tornando-se um refúgio para aqueles que se aproximam sem nem mesmo saberem por que buscam a sua companhia. Neste exato momento, espalhados por todos os cantos do mundo, outros seres que também reconhecem esse chamado estão sendo despertados por essa mesma frequência de clareza. Você não está vivendo esse processo isoladamente, ainda que a jornada pareça solitária em muitos momentos. Existe uma rede invisível de almas que, como você, aceitaram o disfarce da humanidade para trazer uma vibração de cura para este plano, e todos eles estão agora sentindo a mesma expansão que você sente. Você é parte de um movimento silencioso que não precisa de palcos, nem de reconhecimento, nem de aplausos, porque a sua força reside naquilo que é invisível ao mundo, mas perfeitamente reconhecível para o espírito. O chamado que você ouviu hoje não foi um acidente, foi uma convocação para que você pare de olhar para fora e comece a operar a partir do centro do seu próprio ser. Não há nada a ser conquistado, não há nada a ser provado, não há nada a ser alcançado que você já não possua em sua essência original. Você é o portador da luz que pediu para entrar aqui, e agora o véu começa a se dissipar para que você possa caminhar com a autoridade de quem sabe a sua origem. A partir de agora, você observa o mundo não mais como alguém que tenta sobreviver nele, mas como alguém que entende que o mundo é o jardim onde você foi plantado para florescer. Deixe que essa certeza se estabeleça em cada fibra do seu corpo. Sinta a solidez da sua própria alma, a integridade da sua missão e a paz que ultrapassa qualquer compreensão humana. O seu tempo de hesitação terminou. O seu tempo de manifestação começou. Você está onde deveria estar. Você é quem deveria ser. Você está aqui para realizar o que apenas você foi desenhado para fazer. Muitas vezes, você se sentiu como se estivesse caminhando em uma névoa que ninguém mais consegue perceber. Você observava as pessoas ao seu redor correndo atrás de sombras, acumulando coisas que não possuem substância, enquanto uma parte de você, profunda e silenciosa, sabia que o jogo era outro. Você sentia um peso, não porque estivesse carregando algo que não lhe pertencia, mas porque a densidade deste plano parece, por vezes, um traje apertado demais para a imensidão da sua consciência. Existe uma razão para essa sensação de deslocamento. Não é um erro de percurso, nem uma falha de adaptação, mas sim o resultado de você não ter sido projetado para se encaixar na lógica do medo. Você foi desenhado para atuar a partir da frequência da soberania, e quando o mundo tenta moldar você dentro das suas caixas de urgência e escassez, a sua alma simplesmente não encontra sustentação para permanecer ali. Se em algum momento desta trajetória você sentiu que o seu coração, ou talvez a sua intuição, simplesmente parou de aceitar a versão da realidade que tentaram lhe impor, saiba que essa é a primeira evidência da sua natureza. É como se, internamente, você estivesse esperando por um sinal que ninguém mais parece enxergar. Se você percebe que a sua própria exaustão não vem do trabalho que realiza, mas do esforço contínuo para manter uma frequência que não é a sua, então é hora de fazer uma pausa consciente. Deixe que esse movimento seja o primeiro passo de um alinhamento necessário. 888 representa a frequência de fluxo pleno e a aceitação da sua origem.
Digite esses números e, quando terminar, venha imediatamente retomar o fio desta conversa, pois o que está por vir é a revelação da sua função oculta. Você precisa entender que o padrão de se sentir um estranho em terra estranha acontece porque você continua tentando negociar com um sistema que não tem olhos para reconhecer a sua luz. Você caminha por ambientes, entra em cômodos, frequenta círculos, e em cada um deles você entrega algo que ninguém sabe nomear. Você atua como um jardineiro do invisível. Onde você passa, você deixa sementes de paz, de clareza e de presença. Na maioria das vezes, o solo onde você planta essas sementes está endurecido pela dor, pela pressa e pelo esquecimento, e ele não sabe que está sendo cultivado. Você não recebe agradecimentos porque o mundo não entende a natureza do que você faz. Ele apenas sente o alívio que emana da sua presença, mas não consegue rastrear a fonte. E é exatamente aí que reside a sua armadilha. Você busca, de forma instintiva e humana, um reconhecimento que esse ambiente é incapaz de oferecer. O erro não está na sua intenção, mas no destinatário da sua busca. Você se exaure tentando explicar a sua visão para quem ainda está operando a partir do instinto de sobrevivência. Você se desgasta tentando justificar o seu silêncio, a sua necessidade de isolamento e a sua recusa em participar da correria desenfreada. Mas entenda, você não precisa ser compreendido pelo ambiente para cumprir a sua função. O jardineiro não pede permissão à terra para plantar. Ele simplesmente cumpre o seu ofício. Quando você para de buscar validação no olhar externo, a sua energia para de vazar pelos poros e começa a se concentrar no seu centro. É nesse momento que o véu se torna transparente e você começa a perceber que a sua humanidade é apenas o veículo, não a sua identidade final. Muitas vezes, essa percepção chega em momentos de quietude, onde o mundo externo silencia e você se vê frente a frente com uma verdade que não tem nome, mas que possui um peso de eternidade. Deixe que essa declaração curta e poderosa firme o seu compromisso com a sua própria verdade. O simples ato de escrever essas palavras é um comando para que o seu sistema pare de buscar o externo e se estabeleça na presença consciente. Não espere pela permissão de ninguém. Não aguarde um sinal externo mais claro. O sinal é esta clareza que você sente agora. Digite e venha rapidamente de volta, pois precisamos falar sobre o que acontece quando você para de lutar contra o que você é. A sua origem não é deste plano. A sua memória ancestral, aquela que pulsa em momentos de grande lucidez, é a lembrança de uma frequência onde não existe separação entre o que você deseja e o que você manifesta. Antes de assumir este disfarce humano, antes de se envolver nas tramas do tempo, você era pura intenção. A sua vinda para este tempo de transição foi uma escolha deliberada, uma missão de sustentação. Você está aqui para ancorar a luz em um momento de transição. E a sua paz é a âncora que impede que o barco gire sem rumo durante a tempestade. Quando você entende isso, a dor de não se encaixar desaparece, sendo substituída por uma consciência de propósito que é inabalável. Você percebe que quando alguém entra em contato com a sua vibração, essa pessoa muda, mesmo que ela não saiba dizer por que se sente mais leve ou mais esperançosa ao seu lado. Isso é o seu trabalho de campo sendo executado, mesmo que você não esteja ativamente fazendo nada. Você não precisa ensinar, não precisa converter, não precisa guiar. Você só precisa ser. A sua integridade é o seu testemunho. Quando você vive a partir desse alinhamento, a vida para de ser uma série de problemas a serem resolvidos e se torna uma sequência de situações onde a sua essência é colocada à prova apenas para que você possa brilhar um pouco mais. Por favor, entenda que o like que você deixa neste momento não é para este canal. Ele é o seu amém sem palavras.
É o seu gesto de dizer para o universo e para a sua própria consciência que o que foi dito aqui não é uma ideia, mas uma confirmação de algo que você já carregava no âmago. Não é métrica, não é engajamento, é um selo de concordância. Deixe que esse gesto simples reafirme a sua postura de quem decidiu finalmente honrar o que a alma já sabia. Enquanto você processa essa entrega, deixe que a sua mente percorra o seu círculo de convivência. Existe alguém que você conhece, alguém que tem se mostrado estranhamente silencioso nos últimos tempos. Alguém que você percebe que está trabalhando muito além do que a energia física permite. Alguém que tem uma postura de quem carrega o mundo nas costas, mas que nunca reclama, nunca pede ajuda e raramente é visto. Essa pessoa possui um olhar que entrega que ela está esperando algo que ela nem consegue nomear. Ela está exausta de ser humana e precisa desesperadamente desta lembrança de quem ela realmente é. Envie esta mensagem para ela, não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Ela precisa ouvir isso agora, porque o tempo dela de permanecer no escuro chegou ao fim. Você não está mais sozinho nesta percepção. Antes de encerrarmos este encontro, você precisa consolidar a sua posição. Você não é mais um visitante, não é mais um estranho, não é mais alguém que apenas sobrevive. Digite a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Faça isso não como um pedido, mas como um decreto de autoridade. Deixe que cada letra que você digita represente um ponto de ancoragem para a sua nova realidade. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por erro, e você não está aqui por acidente. Você está aqui por missão, por design e por escolha. Digite com convicção e sinta a força dessa afirmação percorrendo a sua espinha. A sua identidade está sendo selada agora. E a partir deste segundo, você não voltará a ser a mesma pessoa que era antes de começar a ouvir estas palavras. A sua vida agora é uma expressão da sua verdade. E o mundo será o espelho onde você verá a sua luz refletida. Não mais como algo que você tenta esconder, mas como algo que você manifesta com absoluta naturalidade. Deixe que a sua alma reconheça o seu próprio chamado. Você chegou ao ponto de virada onde o seu disfarce se torna apenas a vestimenta de um mestre que, finalmente, se lembrou de quem sempre foi. Sinta o peso dessas palavras se tornando a sua nova fundação. Cada respiração sua agora carrega a densidade de quem não se perde mais no ruído externo. O que você viveu até aqui, toda essa sensação de não pertencer, todos os momentos em que se sentiu um estrangeiro, observando um mundo que não falava a sua língua, tudo isso ganha um novo sentido. Não era isolamento, era o seu disfarce preservando a sua frequência original. Você é comprometido. Você é comissionado, você é enviado. Nesse exato instante, tudo que você sentiu como desajuste, tudo que chamou de solidão, está se alinhando com a sua verdadeira tarefa. A sua presença aqui, neste plano, é uma intervenção constante de luz que você nem percebia que estava operando. Cada gesto de bondade, cada vez que você escolheu o silêncio em vez da retaliação, cada momento em que você segurou a luz para alguém que estava tropeçando na escuridão, você estava cumprindo o seu propósito maior. Agora, todas as peças se encaixam. Não existe mais a necessidade de provar nada para ninguém. A sua autoridade não vem do que você faz, mas de quem você é. O seu disfarce humano, por tanto tempo uma fonte de confusão, agora se torna apenas o instrumento de um ser que finalmente desperta para a sua própria imensidão. A sua jornada não termina aqui. Ela apenas assume a forma consciente que você sempre buscou, mas que, por segurança, manteve escondida sob camadas de esquecimento. Neste momento, por todo o globo, outros como você estão sendo despertados pela mesma vibração. Em silêncio,
em seus próprios cantos, em suas próprias vidas aparentemente comuns, eles estão lendo ou ouvindo este mesmo reconhecimento. Você faz parte de uma rede invisível que não precisa de anúncios ou holofotes para sustentar a estrutura da realidade. A sua conexão com eles é feita através da frequência que agora emana de você, de forma inegável, de forma eterna. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.